E dentro do Flamengo, a situação envolvendo a renovação de Bruno Henrique virou um verdadeiro cabo de força. Isso porque, de um lado, o departamento de futebol quer renovar com o jogador o quanto antes para resolver essa situação, mas do outro lado, o departamento de finanças não quer a renovação do atleta, porque entende que o jogador ficou caro para os cofres do clube. No meio de tudo isso, o presidente Rodolfo Landim já tomou a decisão e já falou com seus aliados sobre o futuro do jogador. A informação é a seguinte, vou explicar para vocês. Dentro do Flamengo, isso virou um verdadeiro cabo de força. Por quê? De um lado puxa Marcos Braz, Bruno Spindel e o departamento de futebol, que entendem que o Flamengo precisa renovar o contrato do Bruno Henrique, que entendem que o Flamengo precisa chegar a um acordo com o jogador, que entendem que o Flamengo precisa chegar a um consenso e renovar o contrato do jogador. Do outro lado, está o Departamento de Finanças e Planejamento, aí encabeçado pelo vice-presidente Rodrigo Tots, que puxa falando que não precisa renovar com o Bruno Henrique, que teoricamente o jogador ficou caro para o Flamengo, que essas exigências feitas pelo empresário do jogador para o lado do Flamengo ficou muito ruim, ficou muito caro, e no meio de tudo isso está o presidente Rodolfo Landim, que é quem vai dar a palavra final sobre o futuro do Bruno Henrique. Informação, tá? É a seguinte, Bruno Henrique tá em final de contrato, tem a proposta do Palmeiras, tem a situação que o Palmeiras ofereceu um salário lá de 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de reais, por 4 anos para o jogador, porém, o jogador quer permanecer no Flamengo. O jogador, ele quer se aposentar no Flamengo. Para isso, ele teria pedido aí mais 3 anos de contrato ao Mengão. O Flamengo estaria disposto a dar 2 anos de contrato e ainda com esses 2 anos, o Departamento de Finanças e Planejamento estaria puxando para uma não renovação com o Bruno Henrique. A informação é que o presidente Rodolfo Landim já tomou a decisão e ele disse que ele não será o presidente responsável pela saída do Bruno Henrique do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, ele afirmou que vai fazer todo o esforço possível e necessário, ele vai até o limite para poder renovar o contrato do Bruno Henrique. Ou seja, nesse cabo de força entre o departamento de futebol e o departamento de finanças, o departamento de futebol ele ganha mais, força, porque o voto do Landim ele vem para o lado de Marcos Braz e Bruno Spindel, que é favorável à renovação do contrato do jogador. Agora é uma questão de tempo que esse contrato ele chegue a um consenso, que o Bruno Henrique chegue a um consenso com o Flamengo, que o Bruno Henrique se resolva com o Flamengo, que o empresário do Bruno Henrique se resolva e essa situação ela seja resolvida. O que mais está pesando nessa situação toda é a vontade do Bruno Henrique em permanecer no Flamengo. O Bruno Henrique ele quer continuar. O Bruno Henrique ele quer se aposentar no Flamengo. Essa é a ideia do jogador. E isso tem facilitado mais para o lado do Flamengo essa negociação. Até porque se o Bruno Henrique ele não quisesse permanecer no Flamengo, ele tem uma proposta melhor do que a do Flamengo na mesa dele, que é a proposta do Palmeiras, que dá a ele 4 anos de contrato, que dá a ele um dos maiores salários do futebol brasileiro, que dá a ele uma condição muito melhor do que a que ele tem no Flamengo hoje. Então vamos ser honestos e claro, ele tem uma situação melhor fora do Flamengo. Ele vai permanecer no Flamengo porque, primeiro, obviamente o seu empresário está fazendo algumas exigências, o Flamengo está atendendo as exigências, mas também porque ele quer permanecer no Flamengo. E daí tem uma série de coisas que contam. Tem adaptação, o jogador já está adaptado, o jogador já é tido como ídolo para alguns torcedores. Tem a questão da cidade também, que isso conta, o jogador já mora no Rio de Janeiro, já tem casa, já tem família, já tem tudo aqui no Rio de Janeiro, tudo estabelecido, tem 2 crianças, aí acaba que a criança tem escola, que tem amiguinho, a esposa já tem ali o ciclo de amigas, enfim, tudo isso conta no momento de uma decisão como essa. Somando tudo isso, Bruno Henrique quer permanecer. O empresário está conversando com o Flamengo para resolver a situação e a expectativa é que isso se resolva aí o mais rápido possível, até porque, como eu disse, o presidente Rodolfo Landim está puxando também agora para o lado da renovação do contrato do jogador. Atenção! Fim da linha para Bruno Henrique. É
tudo ou nada. Fim da linha para BH. Bruno Henrique, o que está acontecendo é o seguinte: a paciência da diretoria do Flamengo chegou ao fim. Existe uma reunião pré-marcada com o empresário do jogador, e aí eu vou dizer para vocês, o Flamengo vai pro tudo ou nada. O Flamengo não quer mais saber de historinha do Palmeiras, disso, daquilo. Ou o Bruno Henrique toma a decisão definitiva, ou o Flamengo vai desistir do jogador. E isso será comunicado ao Bruno Henrique nessa reunião. É fim da linha. Ou o Bruno Henrique aceita as condições do Flamengo, ou vai vazar. A situação é essa. Eu vou dizer para vocês, para mim o que o Palmeiras está fazendo é uma loucura. 4 anos de contrato, 2 milhões por mês, para mim é uma loucura. Loucura mesmo. O Flamengo não pode chegar nem perto de igualar essa proposta. Para mim, a proposta que o Flamengo fez ao Bruno Henrique, ela tá ótima. Eu, mesmo sabendo do impacto negativo que uma saída do Bruno Henrique pode trazer, temos que ter responsabilidade econômica. Rodrigo Toshi, quando tá com razão, não quer a renovação do Bruno Henrique, o Flamengo botando nem um centavo a mais na mesa, nada. Ele tá certo, tá certíssimo. Não pode por pressão de torcida, pressão de não sei o que, fazer loucura. Não pode. Tem que ter estofo. Eu falo para todo mundo, isso não é só para vice-presidente, isso não é para dirigente, para presidente, isso aqui é para mim, é para qualquer um de nós que estamos em volta do Flamengo. Tem que se ter personalidade, tem que saber apanhar, pô. Tem que saber apanhar, a pressão é muito forte, o Flamengo é uma nação. Olha quantos torcedores o Flamengo tem. Olha, o Flamengo é maior do que muitos países do mundo. O negócio é sério, gente. Então, assim, você tem que saber. Assim, eu acho que houve um erro da direção do Flamengo. Eu acho que houve. Mas a verdade é a seguinte: o erro até houve, mas a causa do erro, para mim, é abonada. Por quê? Quiseram esperar com medo de renovar e o cara voltar mal. Ou seja, se preocuparam com a saúde financeira do Flamengo. Então, houve um erro, mas para mim, um erro desculpável. Agora, se foi para cima, o Palmeiras inflamou, o Palmeiras está em cima. Essa confusão toda. O Flamengo esticou a corda, até mais do que eu imaginava que fosse esticar. Então, assim, é fim da linha, eu concordo com a direção do Flamengo. É tudo ou nada, chega, ó, vem cá, e aí? Quis? Quer? Ok, não quis. Boa sorte, muito obrigado por tudo que foi feito, seja feliz. Tchau. Com relação ao Bruno Henrique, né, o mesmo Vene falou que ele vai ficar. A gente tinha trazido para vocês que ele não queria ir para rivais do Brasil e que o Flamengo dificilmente perderia o Bruno Henrique. Surgiu ontem a questão dos 4 anos do Palmeiras e eu falei aqui no canal, quem acompanhou a minha live com o Júlio e também mais cedo, eu falei, olha, o Flamengo tá eu tenho falado isso, 99% de chance do Bruno Henrique ficar. Continuo achando que o Bruno Henrique fica. Até pelo que eu escuto, que o Flamengo não quer perder o jogador. Ah, mas saiu a informação que o Tostes, que o pessoal das finanças do Flamengo voltou atrás. Não, o Flamengo, pelo contrário, o Landim quer segurar o jogador. O Vene trouxe essa confirmação ontem, que o Landim quer segurar o jogador. Tá? É o interesse do Flamengo manter o jogador, e o Landim não quer ficar marcado como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras. Então, os palmeirenses, a probabilidade, segundo as notícias que têm saído aí, e a gente também tem recebido as mesmas informações, a chance do Palmeiras, dos palmeirenses chorarem mais uma vez tentando contratar um jogador do Flamengo são imensas, tá? O Rodolfo Landim já informou aí
aos seus companheiros, que não gostaria então de ficar marcado, como eu falei, conhecido, né, como o mandatário que perdeu o atleta para o Palmeiras. A gente relatou também nessa semana que o Bruno Henrique, se saísse, o Flamengo não iria para nenhuma outra equipe do Brasil, iria somente para fora, mas que o interesse dele era se aposentar no clube. Era 3 anos de contrato para se aposentar no clube. Conversei com o Denis Ricardo ontem e ele mantém. O interesse do jogador é ficar. Cabe à diretoria do Flamengo cobrir o que a gente está pedindo. A questão financeira não é todo o problema. A questão principal são os 3 anos. Eles querem 3 anos de contrato. O Palmeiras ofereceu 4 já. Mas se o Flamengo chegar nos 3, muito provavelmente se resolve. O Landim, segundo o jornalista Venê, já teria batido o martelo que não vai perder o Bruno Henrique de jeito nenhum. Tá? Então, nos foi aí confirmada essa questão do Palmeiras interessado, fazendo realmente a proposta, mas a informação é de que o Flamengo não quer perder o jogador de jeito nenhum, tá? Então a gente tá aí nesse impasse ainda, né, pela renovação, né, do Bruno Henrique, mas eu acredito que a gente possa ter um final feliz aí com o nosso BH.